Estarei lendo, em seguida oraremos para que o Senhor, pelo seu Espírito, nos abra o entendimento e nós possamos ter essa palavra penetrando nas nossas vidas, tá bom? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou em algumas traduções, continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Espírito Santo de Deus, eu suplico a Ti, é de Ti que vem entendimento, revelação, que vem confrontação, compreensão, luz, entendimento. Vem de Ti, Espírito Santo. É pela palavra de Deus que Tu aplicas ao nosso coração as verdades eternas das quais seríamos ignorantes, mesmo que lêssemos 10.000 vezes a Bíblia. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, aplica essas verdades a nós aqui, agora, hoje. Nos confronta, nos conforta, nos consola, nos constrange, faz renascer aqueles que ainda estão mortos da vida e opera em nós, segundo a Tua santa vontade. É o que eu te suplico, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, amado. Queridos, nós temos seguido pela epístola de Paulo aos Romanos. O assunto dessa epístola é o Evangelho. E a partir desse capítulo 6 e o capítulo 7, o apóstolo Paulo trata com aquilo que eu costumo chamar de desvios do Evangelho. Alguns chamam de distorções da doutrina da graça. Porque o Evangelho, ele é um caminho, uma via, uma avenida, diante da qual se apresentam alguns desvios, alguns atalhos. Nós, como cristãos, precisamos conhecer esses desvios, esses atalhos, para que nós saibamos por onde palmilhar, por onde seguir em nossas pegadas, seguindo pelo Evangelho de Cristo. E aqui, especialmente nos capítulos 6 e 7, Paulo vai tratar destes assuntos. Recobremos rapidamente o que nós vimos até aqui. O assunto de Paulo é o Evangelho. Vimos que nenhum de nós tinha condições de apresentar-se diante de Deus pela nossa própria justiça, pela nossa religião, ou mesmo aqueles que viviam de uma forma entregue ao pecado, sabiam que também não tinham condições de apresentar-se diante de Deus, dada a sua vida imoral, quer pela imoralidade, quer pela irreligiosidade, pela religiosidade, todos nós estávamos condenados diante de Deus. Vimos também que, apesar disso, Deus empreendeu uma salvação, queridos. Uma salvação que ninguém poderia prever o modo como aconteceria. Como Deus realizou isso? Absolutamente por meio da sua graça. Deus realizou isso somente o seu braço nos trouxe salvação. Sem a parceria de ninguém, de um modo que nós não temos nada a acrescentar à nossa salvação. Nós nunca tivemos, nós não temos e não teremos nada a acrescentar à nossa salvação. Deus a fez. O seu braço, sozinho, nos trouxe salvação, de um modo gracioso, por meio de Cristo Jesus. Ele fez isso. Paulo nos mostra em seguida que isso não é novo, até mesmo Abraão, aquele que fundou as gerações do povo de Deus, os israelitas, os judeus, ele próprio foi salvo pela justiça
que recebeu de Deus por crer em Deus. E vimos também que esta justiça que nós recebemos de Deus, essa sentença de Deus sobre nós, dizendo que somos justificados, é uma sentença que nos traz paz com Deus, nos traz alegria, nos traz a compreensão de que Deus é o nosso tesouro e uma segurança plena dessa vida eterna, a qual Deus não nos desapontará, porque o seu amor já foi derramado nos nossos corações. Nós nunca seremos desapontados, ou seja, há uma segurança perpétua aqui, plena, perfeita, de que a nossa salvação ela vai concretizar-se. E vimos semana passada que isto tudo é possível, porque Jesus nos representou. Nós antes estávamos em Adão, pecamos em Adão por causa da representação de Adão sobre nós. Mas aqueles que creram em Cristo, agora estão alinhados a Cristo. Cristo é o nosso representante e é apenas por causa de Cristo. Não por desempenho nosso, apenas por Cristo, que agora nós temos o que Cristo tem. Que agora nós podemos dizer que somos, ainda não em plenitude, mas já somos aquilo que Cristo é. Entende? Recebemos a justiça de Deus, somos chamados de filhos de Deus. E a justiça de Cristo está sobre nós. E Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça, de tal modo que a condenação de Adão não é comparável à justiça que temos em Cristo. É muito superior à justiça que nós temos em Cristo, à condenação que tínhamos em Adão. Onde abundou o pecado, não é que a graça abundou, a graça superabundou, transbordou, saiu pelos ladrões. E aí, agora, diante desse quadro, tendo afirmado com tão segurança estas coisas eternas, tendo afirmado com tão segurança, tamanha segurança a nossa salvação, Paulo vai ver-se diante de algum questionamento sobre, e aí Paulo, quer dizer então, que se a salvação é tão segura, nós então poderemos viver no pecado, viver licenciosamente. Chama-se isso de antinomismo, contra a lei. Ora, se nós já fomos salvos tão seguramente, então quer dizer que é possível nós vivermos assim, livremente no pecado, Paulo, já que Jesus nos salvou, então faz sentido isso. Você não havia dito para a gente, Paulo, que Jesus deu para a gente a sentença final? O juízo final já foi decretado sobre nós? Ora, se o juízo final já foi decretado sobre nós, por que nós nos preocuparíamos em viver em pecado? Parece fazer sentido? Parece, né? Paulo havia sido confrontado com tal pergunta, ou melhor, ele confrontou-se a si mesmo, né? Prevendo a fala dos seus leitores, a resposta dos seus leitores, há alguns capítulos atrás. Mas alguns capítulos atrás ele deu de ombros e seguiu, falando de Cristo e da sua justiça. Paulo veio especialmente expondo da doutrina da salvação, que nós chamamos de justificação. E aqui, preste atenção, eu quero que você preste atenção comigo, irmãos. Que você entenda, tá? Abra o seu entendimento aí. Quanto à doutrina da salvação, nós falamos da doutrina da salvação não apenas em respeito à justificação. A justificação é uma das etapas da doutrina da nossa salvação. Existem outras etapas da doutrina da nossa salvação. E nós, reformados, presbiterianos, entendemos a doutrina da salvação e aquilo que nós chamamos de ordem da salvação do seguinte modo, segundo a Escritura. Primeiro, Deus nos elegeu ou nos predestinou. Paulo ainda não tratou disso aqui. Ele vai tratar disso mais à frente no capítulo de número 8. E nós veremos as gloriosas revelações sobre o que é essa predestinação e essa eleição que Deus fez para conosco. Veremos já no capítulo 8. Primeiro Deus nos elegeu. Depois Deus promoveu a expiação dos nossos pecados em Cristo na cruz. Em seguida Deus nos chamou. Existe aquilo que nós chamamos de chamado eficaz, que é quando Deus nos chama de um modo salvador. Quando sua palavra gera em nós vida.
Existe um chamado de Deus que é diferente do chamado geral, e inclusive o apóstolo Paulo fala disso no Romanos no capítulo 8. Porque Deus, aqueles que Ele predestinou, a estes também chamou. Há um chamado de Deus semelhante ao chamado que Jesus Cristo faz a Lázaro. Cristo chama pelo nome, e o morto não tem o que fazer senão virar vida. A palavra de Deus dá vida. Existe o chamado eficaz, existe a regeneração, que é quando Deus gera vida em nós. E por termos a vida do Espírito, então, aí existe a conversão, que é quando nós tomamos uma decisão, porque Deus nos chama a si, e aí agora vivos em Deus, nós podemos tomar uma decisão de segui-lo. E nos arrependemos e cremos, e nos convertemos a Deus. Em seguida a conversão, existe o que nós chamamos de justificação. Este foi o assunto mais desenvolvido por Paulo. E o que é a justificação? É quando, tendo sido regenerados e nos convertendo a Deus em Cristo, Deus imputa a nós, coloca sobre nós a justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo sobre nós, ela nos fala de que a partir de agora, somos vistos diante de Deus na própria justiça de Cristo. Cristo está em nós e nós estamos nele, de tal modo que a sentença da vida eterna dele é computada a nós. E nós somos justificados. E justificado quer dizer, e Paulo vai ainda repisar isso, tão importante essa doutrina, no capítulo 8, no finalzinho. Justificado quer dizer que nós já temos a sentença do juízo final. O apóstolo Paulo vai perguntar: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Depois da justificação, vem o que nós chamamos de filiação, ou ao lado, ou junto. Somos chamados e incluídos na família de Deus. Há ainda a perseverança dos santos. Paulo falou alguma coisa sobre isso aqui, mas não falou tudo. O que é a perseverança dos santos? Aquele que foi justificado por Deus vai permanecer até o fim. Por isso que o apóstolo Paulo disse já alguma coisa, mas não tudo. Mas ele disse, por exemplo, já. E a nossa esperança é firme, e ela não nos desapontará. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Nós temos uma esperança, quando Paulo usa essa palavra, ele está falando da confiança da nossa glorificação, de estarmos em Deus para sempre. E ele diz que essa esperança não é fugaz, não depende de nós, é uma esperança que está firme, porque Deus derramou o seu Espírito no nosso coração. E o final da nossa salvação é a glorificação. Certo, queridos? O que é a glorificação? A consumação da nossa salvação. Quando estivermos um novo céu e uma nova terra, quando o nosso corpo mortal se revestir de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e nós formos semelhantes a Cristo, disse o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo de número 3. Bem, aqui especificamente, o problema com o qual Paulo está lidando é esta pergunta, que está no verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ora, Paulo, já que essa salvação é tão firme, o que a gente vai fazer se não pecar? Vamos pecar. Vamos dar espaço à nossa natureza pecaminosa. E não apenas alguém poderia argumentar, ora, se a salvação é tão firme, pequemos, como alguém poderia dizer, inclusive pequemos para a glória de Deus. Porque quanto mais pecados nós cometermos, mais Deus estará sendo gracioso. Então haverá mais graça ainda. Parece fazer sentido? Paulo responde numa palavra abrupta, grossa, dizendo: você é doido? É mais ou menos o que ele está dizendo aqui quando ele diz: de maneira nenhuma. Como se ele estivesse olhando para quem está fazendo esse tipo de pergunta e dizendo: você é doido? Você não entendeu nada? Será que você não sabe o que Deus fez em você? E o que nós teremos a partir daqui é Paulo explicando que Deus não apenas nos justificou, mas Ele também nos regenerou e está nos santificando. Percebe que eu falei da ordem da salvação? Não existe só a justificação.
Existe a eleição, existe o chamado eficaz, existe a conversão, a regeneração, existe a justificação, a filiação, existe a adoção, existe a perseverança dos santos e a glorificação. A salvação é tudo isso. A salvação não é um pedaço disso. A salvação não é isso em um momento. A salvação é Deus nos dando tudo isto aqui. Entende, irmãos? Deus não nos prometeu apenas justificação, nem apenas a eleição, nem apenas a glorificação. É possível alguém ser glorificado sem ser santificado? Não. É possível alguém ser santificado sem ser regenerado, sem nascer de novo? Não. É possível alguém nascer de novo e não ser santificado? Também não. Percebe? A salvação, ela é tudo isto. E é disso que Paulo vai tratar nos capítulos 6 e 7. Eu amo esses capítulos. São capítulos pouco entendidos. Tem gente que olha para o capítulo 6 quando diz que nós estamos mortos para o pecado e diz: não, está vendo, o cristão nunca mais peca. Tem gente que olha para o capítulo 7 e quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que quero não faço, o mal que não quero isso faço. Aí tem cristão que diz: está vendo? É a nossa vida cristã, infelizmente a gente tem que viver desse jeito mesmo, fazendo o que a gente não quer. Tudo muito mal entendido, viu, irmãos? Tem nada a ver com isso, tá? Vamos chegar lá. Mas para explicar para os cristãos em Roma, estas doutrinas da regeneração e da santificação, que são tão importantes para o desenvolvimento da nossa fé, primeiro Paulo levanta uma imagem aqui, a imagem do batismo. E eu hoje quero falar especialmente sobre o batismo, porque esta imagem do batismo ajuda nós entendermos a natureza da doutrina da regeneração, do novo nascimento, e ele é que assenta as bases para nós entendermos o mais, no que diz respeito à santificação especialmente. E aí semana que vem a gente vai dar continuidade nesse mesmo capítulo, nesse mesmo trecho, tratando dessas outras questões que estão sob a compreensão do batismo. Mas hoje nós precisamos olhar sobre o batismo. E eu quero olhar com você hoje para esse texto a respeito do batismo, sob o seguinte título, o tema: o batismo, um selo e uma confissão. O que é o batismo? O batismo é um selo e o batismo é uma confissão. Certo? Repita comigo: o batismo, um selo e uma confissão. Queridos, o batismo é uma cerimônia. Ele tem um caráter público e oficial. Certo? Assim como um selo que dá uma homologação a um documento, que registra que de fato aquele documento é oficial. O batismo ele tem essa característica, por ser público e por ser um selo, ele tem uma característica de ser uma autenticação pública, uma homologação de algo que aconteceu conosco, inclusive no batismo, de há muito. Se nós observarmos desde o eunuco com Filipe, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no batismo há sempre uma confissão. Porque o batismo é público, porque ele é uma cerimônia, também há uma confissão, onde nós confessamos algo no batismo, uma confissão realizada. Certo? Beleza? Externamente e formalmente, isso é o batismo. Externamente, o batismo é uma cerimônia, tem um caráter oficial, ele é como um selo público de uma autenticação de algo que representa a realidade por trás disso. Por exemplo, imaginemos aqui, quando você compra um imóvel, o que você tem de fazer? Você tem de ir, basta você dar o dinheiro para o proprietário e você ir embora e a casa é sua? Está pago o imóvel? Ele pode até ser seu de direito, tá? Porque você deu um recurso seu, talvez na justiça você consiga provar isso, se você não tiver uma escritura pública. Ele é seu de direito, mas não é seu de fato, não é seu oficialmente. Imaginemos que você está procurando imóvel, você achou imóvel por 300 mil reais, deu os 300 mil reais na conta do cara, mas não fez uma certidão, não registrou uma certidão pública como uma escritura. Qual é a certidão pública, o documento público de transferência de um imóvel? É uma escritura pública, certo? De compra e venda. E aí,
você não fez isso. Pode até ser seu de direito, mas não é seu, ou melhor, perdão, pode até ser seu de fato. Estou invertendo as bolas aqui. Você está na propriedade do bem, né? Ele é seu de fato, você já está morando no imóvel, mas pode não ser seu de direito. Não é seu de direito ainda, porque não há um documento que valide isso. Pode ser que você judicialmente consiga torná-lo seu de direito? Pode. Provando tudo, indo para um processo judicial, vai ser bem trabalhoso. O que seria mais fácil, o que se tem de fazer? Ir a um oficial que tem fé pública, ele autentica aquele documento e diz, de fato, um pagou o outro e agora o imóvel é desse terceiro. E aí você vai lá seria a certidão de nascimento do imóvel, né? Que nós chamamos de certidão de ônus. E você, na matrícula do imóvel, e lá você registra na matrícula do imóvel que de fato aquele imóvel é agora propriedade sua. Dá para entender? Precisa de formalidade, precisa de autenticação para que de direito esse imóvel seja seu. O batismo ele tem esse caráter de oficializar, de ser uma cerimônia pública, mas ao final eu vou falar sobre a importância disso, tá? E ele também tem um caráter dramático. Há um drama sendo interpretado no batismo. Que drama? O drama da nossa morte na morte de Cristo e da nossa ressurreição na ressurreição de Cristo. Logo, esse próprio drama sinaliza o que o batismo simboliza. O batismo é uma representação visível de uma realidade invisível. Estão comigo? No drama, a gente representa visivelmente uma realidade que é invisível. Que realidade invisível? Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Por isso, eu quero, à luz disso, dizer: o batismo, um selo e uma confissão, em primeiro lugar, de nossa união com Cristo. No batismo, a nossa morte é uma morte em Cristo e a nossa ressurreição é uma ressurreição em Cristo. O batismo simboliza, a partir daquele momento, que nós tivemos uma experimentação de sair de Adão para estar em Cristo. Lembra que eu falei para vocês semana passada sobre a representação? Adão nos representava, mas não apenas oficialmente. Nós tínhamos algo da participação da natureza de Adão. E agora, o batismo representa que nós saímos do velho Adão para estarmos em Cristo. E a partir daqui nós estamos vivendo nele. Observe o que diz o verso de número 3. O verso 3 diz, batizados, o verso 2 diz, batizados em Cristo. Observe a preposição do que o apóstolo Paulo nos diz aqui, no verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados nele, fomos batizados em Cristo, nele. E ele continua dizendo, fomos batizados e unidos a ele na semelhança da sua morte. Fomos unidos a Cristo, queridos, na semelhança da sua morte. Observe bem o que o apóstolo Paulo está dizendo em sermos unidos a Cristo no batismo. O que o batismo está representando aqui, queridos, para nós? Antes nós vivíamos fora de Deus, alienados de Deus, não estávamos em Deus. A nossa vida não era uma vida em Deus, a nossa vida era uma vida alienada de Deus. E por isso, na verdade, nem vida era morte. Nós chamávamos de vida porque nós respirávamos, mas essa vida vivida fora de Deus, na verdade, é morte. Inclusive em outra linguagem, tratando desse tema, mas por outra linguagem, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos. E o que aconteceu conosco, queridos? Nós, diz o apóstolo Paulo aqui, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Na semelhança da morte de Cristo, nós fomos unidos a ele. O que aconteceu conosco? Nós em algum momento ouvimos aquilo que Paulo nos disse nos capítulos anteriores. Ouvimos que nós estávamos em pecado, ouvimos que éramos dignos de morte, nós ouvimos que apesar disso Cristo morreu no nosso lugar, e aí nos foi dada a oportunidade de crer em Cristo, e de entender que o que Cristo havia feito, Ele havia feito por mim, no meu lugar. De um modo que, a partir daí,
eu me identifico com Cristo. E eu entendo que eu morro com Ele, assim como Ele morreu por mim. É isso que acontece conosco. Nós morremos a nossa velha vida em Cristo. Cristo não morreu no nosso lugar? Sim ou não? Então nós morremos. Nós já morremos. Nós deveríamos morrer. Mas não aconteceu ainda. A morte, tanto a morte física quanto a morte eterna. Mas o que Cristo fez? Ele já sofreu a nossa morte. De um modo que a morte de Cristo, na verdade, é a nossa morte, irmãos. Você entende isso? Quando Cristo morreu, Ele morreu no seu lugar. Então você morreu. E nós só podemos experimentar essa morte que Cristo já viveu no nosso lugar, quando nós nos unimos a Ele na sua morte. É disso que Paulo está dizendo sobre o batismo. Quando nós somos batizados na morte de Cristo e por isso morremos em Cristo. Há uma união nossa aqui com Cristo. Em Colossenses capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo diz: sepultados com Ele no batismo, nele também vós ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou da morte. Nós fomos sepultados com Cristo. Nós nos unimos a Ele. Inclusive é daqui que vem a doutrina de Paulo, esse pensamento de Paulo de estarmos em Cristo. Por que estamos em Cristo, queridos? Porque Cristo assumiu a nossa vida e a nossa morte. E a partir daí nós assumimos a morte dele para viver a sua vida. Agora nós estamos vivendo em Cristo. O batismo simboliza essa união nele. Quando nós descemos as águas, queridos, é como se nós próprios estivéssemos sendo sepultados juntamente com Cristo. Quando nós levantamos das águas, como se nós próprios estivéssemos ressuscitando juntamente com Cristo. Estamos tão ligados a Cristo que a morte dele é a nossa morte, que a ressurreição dele é a nossa ressurreição. Então o batismo, ele é o selo e a testificação, ele é o selo e a confissão de que nós reconhecemos, morremos, estamos, em primeiro lugar, estamos em unidade com Cristo. Certo, queridos? Nós, em algum momento, fomos ligados a Cristo de tal modo que agora somos inseparáveis dele. A vida dele é a nossa vida e a nossa vida é a vida dele. Essa é a primeira confissão que nós fazemos no batismo. Nós estamos em união com Cristo. Eu já morri com Cristo, já ressuscitei com Cristo. Certo, irmãos? Ok? A segunda confissão que nós fazemos no batismo, o batismo é um selo e uma confissão de que nós morremos a nossa velha vida e temos uma nova vida com Cristo. No verso 4, o apóstolo Paulo diz: fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Esta ligação com Cristo, queridos, que nós tivemos no batismo, essa união, é uma união onde nós assumimos que nós morremos. Nós não nos enxergamos mais naquela vida velha. Nós não nos enxergamos mais naquela jornada adâmica em que caminhávamos. Nós entendemos que aquela vida nossa já passou. E que agora a vida que nós vivemos é uma vida ressuscitada em Cristo. Isso acontece conosco quando nós experimentamos o Espírito de Deus vindo em nós, nos fazendo enxergar todas as coisas a respeito de Cristo e nos dando uma viva confiança de que nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Nós nascemos de novo em Cristo. E o que é que o batismo faz, queridos? O batismo testifica esse ato que aconteceu conosco. Nós estamos dando uma declaração pública, dizendo às pessoas: ei, eu morri. A vida que eu vivia antes já não é mais minha. E eu renasci. Agora eu estou enxergando o mundo de um outro modo. De tal maneira que aqueles que realmente não nasceram de novo, não faz sentido batizarem-se. O batismo é para aquele que já morreu em Cristo e já ressuscitou em Cristo.
E agora ele tem essa nova vida, essa regeneração, um novo modo de olhar para a vida. A vida de Deus está nele, ele está começando a entender as coisas sobre o pensamento de Deus, está começando a querer fazer a vontade de Deus. Há uma inclinação no seu interior, uma inclinação do Espírito para a vida. E nós passamos a viver de maneira a agradar a Deus. Absolutamente? Ainda não. Vamos falar sobre isso semana que vem. Mas já existe isso lá. É possível já ver onde havia apenas deserto e morte, um brotinho nascendo. E esse brotinho vai contra todas as expectativas, mesmo diante do sol causticante e da falta de chuvas, crescendo e crescendo, até se tornar uma árvore frutífera no meio do deserto, queridos. É isso que Deus faz conosco. Nesse mundo tenebroso, Deus está mostrando a sua glória por aqueles que Ele fez nascer de novo em Cristo, no meio de uma geração ímpia e perversa. Às vezes nós ficamos fracos, às vezes nós ficamos debilitados, mas essa árvore, ela mesmo tendo nascido no meio do deserto, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas as folhas nunca caem e dá o seu fruto na estação certa. Certo? Então sim, aqueles que ouviram a palavra de Deus, que ouviram o chamado de Cristo, chamando você para a vida, e você nasceu de novo em Cristo, estes irão batizar-se. Porque no batismo eles estarão figurando esta morte que morreram para o pecado, esta vida que nasceram para Deus e para Cristo Jesus, o nosso Salvador. O batismo ainda tem uma terceira, ele é selo de uma terceira coisa, ele é confissão de uma terceira coisa. De quê? Se ele é selo e confissão de nossa união com Cristo, nós agora não estamos mais apartados de Deus, mas vivemos em Cristo. Se ele é selo e união de nossa morte e nova vida em Cristo, nós sabemos, nascemos de novo. Há uma nova vida batendo dentro do nosso peito. Ele também é selo de nossa submissão a Cristo como Senhor. Sim, queridos. O receber Cristo como nosso Salvador, o receber a nova vida de Deus em Cristo, implica em que também nós nos submetamos a Ele como Senhor. E a própria utilização que o apóstolo Paulo faz aqui, da expressão Cristo Jesus, no verso 3, fala desta submissão a Cristo como Senhor no batismo. Olha o que diz o verso 3. Paulo diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus? Aí você me pergunta, mas como Paulo falar Cristo Jesus quer dizer que Paulo esteja relacionando a ideia de Cristo como Senhor? Não é tão óbvio aqui, né? Mas se você conhece a literatura paulina, e se você conhece um pouco da língua original, a gente sabe que na literatura paulina, Paulo usa falar Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Ele raras vezes usa a mudança da expressão para Cristo Jesus. E especialmente na língua grega, onde a ordem às vezes não tem muita importância, o que importa é a sintaxe. A ordem, esquece a sintaxe, o que importa é a língua. A ordem, na verdade, ela implica em prioridade. Então, quando Paulo fala o Messias, Jesus, que é a palavra Cristo quer dizer Messias, ele está enfatizando a autoridade, ele está enfatizando a glória de Cristo como Messias. E Paulo tinha uma visão exaltada do Messias. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai dizer que este Messias era alguém diante de quem toda língua confessaria e todo joelho se dobraria para dizer que Ele é Senhor. E não precisa apenas fazer essa exegese aqui, digamos, essa interpretação difícil de achar nessa inversão aqui. Na própria palavra que Paulo vai falar-nos sobre como fazemos a confissão para a salvação, no capítulo 10, verso 9, aqui de Romanos, Paulo vai dizer que se nós confessarmos a Jesus como Senhor,
e crermos no nosso coração, seremos salvos. Ou seja, existe no batismo, na confissão de Jesus como o Cristo, uma confissão de que Ele é Senhor sobre nós. Se você observar a confissão, por exemplo, do eunuco, que já citei aqui agora à noite, quando ele pergunta para Filipe, se aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? E Filipe diz, bom, se você crer de todo o coração, ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Ele está fazendo uma confissão de Jesus como Deus, ele está se submetendo a Jesus como Deus. O que nós estamos fazendo no batismo, queridos? Estamos confessando que nós deixamos o senhorio da nossa vida para submetê-lo ao senhorio de Cristo. Confessando publicamente. Quem sabe você tenha feito isso, né, na sua jornada de fé, apenas intimamente, numa sala, num quarto, através de um áudio, de uma rádio de televisão, ou de uma rádio, né? Rádio de televisão é excelente, né? De um programa de televisão ou de uma rádio. Eu ouvi bastantes testemunhos de pessoas antes dessa era digital, estávamos ainda apenas na era do rádio, que escutavam apenas as ministrações por rádio nas regiões mais longínquas. E ouvi de bastantes missionários que, tendo chegado a rincões lá na Amazônia, lugares desertos, onde só existiam pouquíssimas pessoas por quilômetro quadrado, encontravam alguém que havia crido em Cristo porque haviam ouvido uma rádio. Mas essas pessoas não podiam batizarem-se. E nem eram batizadas. Mas ao terem o contato com outros cristãos, precisavam batizarem-se. A confissão que nós fazemos de Jesus como Senhor intimamente, exige também que nós o confessemos no batismo. E é disso que eu vou falar já já, sobre a característica de o batismo ser como selo e confissão. Mas atente até aqui o que eu disse. Eu disse que o batismo é um selo e uma confissão da nossa união com Cristo. Ele é um selo e uma confissão de que nós morremos e agora temos uma nova vida em Cristo. Ele é um selo e uma confissão de que nós nos rendemos a Jesus como nosso Senhor. De que Ele é o nosso Senhor, e a nossa vida está entregue a Ele agora. Então perceba, o batismo é um símbolo e uma autenticação dessas verdades invisíveis. O batismo é uma realidade visível dessas verdades invisíveis. Então a primeira questão importante, queridos, é preciso ter vivido essas verdades invisíveis antes de batizar-se. É preciso ter se unido a Cristo, é preciso ter nascido de novo em Deus, antes de batizar-se. E é preciso ter se sujeitado a Deus como seu Senhor, o seu soberano, o seu Deus, aquele que governa sobre a sua vida. A vida cristã não é uma vida de meia entrega, a vida cristã não é uma vida de meio nascimento, não existe meio nascimento. Você já viu alguém meio nascido? Meio nascido, meio no ventre da mãe? Não existe esse tipo de coisa. A vida cristã é regeneração, queridos. É uma experiência que nós, querido, quando você nasce de novo, você não tem outra coisa a fazer, senão entregar-se completamente a Deus. É algo tão poderoso, é algo tão extraordinário, é algo que muda tão radicalmente a sua vida, que você não tem outra coisa a fazer, senão entregar-se e dizer, Senhor, reina sobre a minha vida, seja Senhor sobre mim. Eu não quero mais nada dessa vida velha, eu quero viver para Ti. E aqueles que experimentaram isso, eles vão cumprir a oficialização da confissão pública disso no batismo. Entende, queridos? Por que às vezes há cristãos que têm medo de batizar-se? Porque não nasceram de novo. É a primeira resposta. Eu tenho uma segunda resposta. Mas a segunda resposta vai ser à luz da última exposição que eu preciso fazer. Porque quem nasceu de novo, queridos, quem ama, quer casar. Sabe quem ama? Quem ama quer casar, queridos. Quem ama quer casar. Quem ama não enrola não. Certo? A ideia do batismo é a mesma ideia da oficialização de um casamento. Quando você ama, meus irmãos, você quer casar.
Rápido, logo, o mais breve possível. Claro que tem as contingências da vida, né? Financeiras, questões de família, questões de estudo. Tudo bem, a gente sabe que tem que esperar essas coisas, né? E algumas vezes a gente tem que ter paciência com isso. Mas quem ama, não está tipo, não sei se eu vou casar, porque vai que tem outra oportunidade lá na frente melhor. Você acha que quem ama pensa assim? Quem ama não pensa assim não, irmãos. Quem ama não pensa, porque se eu casar, eu vou perder umas coisas que eu faço como solteiro, que se eu casar não vai dar para fazer. Esse não ama não, irmão. Esse não ama não. Quem ama fala, caramba, tomara que dê para casar logo. Que vontade de casar logo. Assim é um cristão que nasceu de novo. O cristão que nasceu de novo, queridos, ele quer batizar-se. Ele não fica pensando, nossa, vai ter umas exigências para mim agora como membro da igreja, coisa muito séria, pastor. Que bom que você pensa que é coisa séria, porque é coisa séria mesmo. Mas ele não fica pensando, né? Não, eu vou postergar o batismo porque... Não, queridos, olha o que aconteceu. Você se uniu a Cristo, irmão. Unido a Cristo, que coisa gloriosa, irmãos. Não tem nada mais glorioso nesse mundo do que estar em Cristo. Vê-lo, conhecê-lo, andar nele, acordar com ele, dormir com ele. Não tem nada mais glorioso que isso. Você está em Cristo e você morreu. E você nasceu. E quando você morre, você fala, caramba, que vida de morte que eu tinha. Isso era tudo uma desgraça e eu não sabia. Agora sim, Senhor, eu quero viver para essa nova vida que eu tenho em Ti. E você, que está em Cristo, não tem outra coisa a fazer senão dizer, reina em mim, Senhor. O Teu reino é bom, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor sabe governar tudo, então reina sobre a minha vida. Certo? Sentamos essas questões até aqui? O batismo é símbolo dessas coisas. E por isso, porque o batismo é um selo e uma confissão, o batismo é, por fim, para todos os cristãos. No verso 3, o apóstolo Paulo pressupõe que, no verso 3 mesmo, que todos os cristãos em Roma, que estavam entendendo o que ele estava pregando, que haviam entendido sobre a justificação em Cristo, a nova vida em Cristo, que todos esses cristãos haviam sido batizados, é o que ele diz. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. O que Paulo está pressupondo? Que não há nenhum cristão em Roma que não tenha feito uma aliança oficial com Cristo. Todos os cristãos têm de batizar-se. Na fé cristã, queridos, a ligação não é uma ligação hereditária. A fé não nos é herdada. Em Adão nós temos uma ligação hereditária, uma ligação do sangue de Adão. Mas em Cristo a ligação é pela fé. O modo com que você se aproxima de Cristo é pela fé, por decisão. Na fé cristã não existem herdeiros de pais cristãos. Existem herdeiros de Cristo, que se ligaram a Cristo diretamente, por meio da fé, na confissão, do batismo, do novo nascimento. E como nós dissemos, se você observar a Sagrada Escritura, o batismo ele é uma formalidade. O batismo ele é um ato de testemunho. É como se você levantasse uma lápide, escrito velho homem, e você redigisse uma certidão de novo nascimento, escrito novo homem. Você formaliza a sua morte em Cristo. Você formaliza seu novo nascimento em Cristo no batismo. O batismo é na água e no Espírito. Fomos batizados no Espírito quando o Espírito de Deus veio e nos deu nova vida. Mas Jesus disse que apenas não era necessário o batismo no Espírito. Ele disse que era necessário o batismo na água. A formalização, o casamento, a aliança. A palavra de Deus diz-nos o Senhor Jesus, em Mateus 16, 15 e 16, Ele ordena a pregação pública do Evangelho a toda criatura, e Ele diz que deve haver uma resposta. E qual é a resposta? No verso 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. O Senhor Jesus ordenou
que aqueles que creem devem batizarem-se. Está implícito, queridos, é que o batismo, se for possível, mas não for praticado, é condição para a salvação. Entendeu? Não? Eu vou repetir. O que eu estou dizendo é o seguinte: observe a sentença de Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. O que está implícito aqui é que o batismo, se for possível, ele é condição de salvação. Se você não batizar-se, você não será salvo. Mas e se não for possível, pastor? Se eu criei, mas não tive oportunidade, morri no dia. Tudo bem. Não é condição de salvação. Mas se você teve oportunidade e você negou batizar-se, não se engane, meu irmão. Eu temo que você não tenha entendido e não tenha nascido de novo. Eu temo que você não tenha experimentado a nova vida, porque, como eu disse, quem ama, casa. Certo? E quem nasceu de novo quer casar logo. Quer falar: Senhor, quando é que eu posso me batizar? Você está no pé do seu pastor, você está procurando a sua liderança, dizendo: eu preciso cumprir isso, eu preciso estar em condições de me batizar, eu quero dar testemunho público de que eu morri. Eu quero dizer para os meus amigos e familiares que eu fui batizado, que eu tenho uma aliança com Cristo. É uma confissão pública, eu disse para você, não é verdade? O batismo? Pois bem, Jesus exige que nós façamos confissão pública dele. O batismo é apenas a primeira delas. Alguns cristãos terão de fazer confissão pública diante da morte, em condição mais difícil. É mais fácil você fazer uma confissão pública em batismo, ou é mais fácil você fazer uma confissão pública diante da morte? Do batismo, é claro, né? Jesus exige uma confissão pública até diante da morte. Olha o que diz o texto de João capítulo 12, verso de número 42 e 43. Esse texto vai nos falar de algumas pessoas que creram, mas que não se batizaram. O texto diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Percebe que há pessoas que creem, mas que não se batizam? E qual a interpretação que Deus faz disso? Qual a interpretação que a palavra de Deus nos diz disso? Não, ele creu, então ele está salvo, porque ele creu, ele só não se batizou. Tudo bem, mas ele não se batizou por quê? Estes aqui não se batizaram porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Seriam mal vistos, seriam discriminados, olhariam para ele dizendo: está vendo ali? São dos nazarenos. Nos nossos dias, são crentes agora. Aquele ali virou crente. Não acredito no negócio desse, não. Olhe bem, o que a palavra de Deus interpreta sobre isso. Isso é o bastante? Não, não é. Porque a palavra de Deus vai dizer: porque amaram mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Aquele que diz crer, mas evita batizar-se, porque ama mais alguma coisa do que Cristo, este não nasceu de novo. Não nasceu do Espírito, para poder nascer da água. Entende? E aí pode ser que ele se limite a querer batizar-se, sim. E Jesus exige confissão pública. Jesus exige compromisso, meu irmão. Não é possível estar em Cristo sem compromisso com Cristo. Em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, Jesus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu me confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora deixa eu te explicar o contexto em que Jesus diz isso. Jesus diz isso explicando para os discípulos que eles passariam por aflições e perseguições. E que inclusive alguns os colocariam à prova de sua fé, dizendo: ou você o confessa e morre, ou você o nega e permanece vivo.
E Jesus disse: olha, se você me negar diante da morte, eu vou negar você diante do meu Pai que está nos céus. E a palavra que Jesus usa aqui, a palavra que o evangelista usa aqui, a palavra grega que tem a mesma ideia da confissão que Paulo usa, é a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 10:9. A palavra que Paulo usa para falar sobre a confissão do batismo, confessar a Jesus como Senhor. Ou seja, haverá muitas confissões de Cristo durante a nossa jornada cristã, queridos. Eu me lembro que uma das primeiras delas que fiz foi quando, ali na primeira semana da minha vida cristã, eu tinha uma colega na escola, eu fazia o segundo ano do ensino médio. É ensino médio ou segundo grau hoje em dia, irmãos? Então era segundo grau, antigamente era segundo grau. Fazia o segundo ano do segundo grau. E eu tinha uma colega com aquela amizade colorida, né? Ela era casada e tal, naquela semana ela me chamou para ter um relacionamento com ela. Aí eu olhei para ela assim e falei: olha, eu não posso mais, por causa de Jesus. Não sabia nem explicar isso, né? Ela falou assim: como assim? Eu falei: é por causa de Jesus, eu não posso. Não posso fazer essas coisas mais. Então você é crente agora? Eu falei: sou crente. Primeira confissão. E dessa nossa jornada de vida cristã, nós começamos a fazer muitas confissões. A oficial é no batismo. Quando nós declaramos para o mundo: somos do Senhor, morremos nele, nascemos nele, a nossa vida é dele. Pode contar para todo mundo que eu sou crente agora, sou discípulo de Jesus, sou cristão. E Jesus fala dessa última confissão, diante da morte. Qual é a mais fácil, queridos? No batismo ou na morte? No batismo, né? Aí eu pergunto para você: você acha que diante de uma negação, numa situação difícil, Jesus disse para esse indivíduo que ele o negaria diante do Pai? Você acha que se numa situação fácil, no batismo, alguém negasse batizar, porque tem medo da família, por causa das suas tradições, com medo de como os colegas vão olhar para ele, você acha que Jesus não vai negar essa pessoa, meu irmão? Olha, se Jesus negaria no muito mais difícil, é claro que ele vai negá-lo também no muito mais fácil, porque você o está negando no muito mais fácil. Entende isso? Então não se engane. Se alguém pensa ser cristão, se alguém pensa estar em Cristo, e diz que é possível isso sem batizar-se, este é um grande equívoco, e eu temo pela sua eternidade, meu querido. Certo? Entende? Entende a importância do batismo? Por isso o batismo é tão importante. É uma confissão pública. Meus queridos, preste atenção. Deus fez uma confissão pública diante dos homens por você, por amor a você. Deus subiu no altar, pegou a aliança. Você não merecia ser a noiva dele. Eu não merecia. Ele devia ter vergonha de mim e vergonha de você. Mas ele subiu no altar e pegou uma aliança, na qual está escrito do lado de dentro o meu nome e o seu nome. O que ele quer? Suba no altar, coloque essa aliança no dedo, case-se com ele. Isso é o batismo. Entende? Certo? Ora, se Deus não teve vergonha de nós, nós teremos vergonha de Deus ou medo das consequências do batismo? Se estivermos cocheando nesse pensamento, a sua oração deve ser: Senhor, me faz nascer de novo. Porque aquele que nasceu de novo, ele quer casar-se com o seu Senhor. Amém? Graças a Deus. Por fim, queridos, quero dizer que, à luz de tudo isso que vimos, à luz dessa grandiosa ordenança que nos deixou o Senhor do batismo, que é selo e confissão de que nós estamos em Cristo, nós morremos em Cristo, nós nascemos em Cristo, Ele é o nosso Senhor. O batismo é selo e confissão disso, e nós fazemos isso pública, alegre e felizmente. À luz disso, eu gostaria que você entendesse que essa nossa vida cristã é uma vida de radical experiência de estar em Cristo, de ter morrido em Cristo e de viver em Cristo. Quero pedir que você abra comigo este último texto que olharemos, Gálatas 2:20.
Isso aqui, queridos, é a vida do cristão. Não é apenas a vida do apóstolo Paulo. Esta é a nossa glória, a nossa esperança, a nossa perseverança, essa é a nossa disposição, esse é o nosso entendimento, é assim que a gente olha para a vida. Se nós estivermos vivendo uma vida meio cristã, temo que essa não seja vida cristã. À luz de tudo que nós vimos, esta tem de ser a disposição do nosso coração. E o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Certo? Essa é a nossa vida. Você nasceu de novo em Cristo, meu querido? Você ama Jesus? Ama de verdade? Batize-se. Você realmente ama o seu Senhor? Então não tenha medo de dizer que você é cristão, de posicionar-se como cristão, de propagar a sua fé. Quantas vezes nós temos vergonha de propagar a nossa fé, de nos apresentarmos como cristão? Então, se você não havia entendido direito o que era o batismo e você já se batizou, mas agora você percebe que você precisa viver essa radicalidade de vida, pelo amor de Deus, meu querido, a partir de hoje, diga isso: eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Certo, querido? Portanto, pelo amor de Deus, a partir de hoje, se você cogitava não batizar-se por medo de sua família, por medo das tradições, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, os cristãos lá já tinham essa dificuldade, porque imagina um judeu deixando de ser judeu, de frequentar a sinagoga, porque ele ia ser proibido de frequentar a sinagoga por batizar-se no nome de um nazareno. Pensa a vergonha que ele passaria. Mas milhares e milhares se converteram e creram, porque vale mais uma boa confissão diante de Deus do que ser confessado diante dos homens pelos próprios homens. O que vale mais, as honras dos homens ou a honra de Deus, queridos? A honra de Deus, certo? Portanto, você que ainda não batizou-se, batize-se. Você que tem negado a Cristo, mude isso a partir de hoje, meu querido. Faça muitas confissões da sua fé, tantas vezes quanto você for provocado até que nós estejamos prontos a fazer a bendita confissão, se necessário for, diante da morte. Amém? Diga comigo: eu já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém. Coloque-se em pé para nós encerrarmos. Neste momento, se você tem de dirigir a Deus palavras de confissão, de arrependimento, porque em alguma medida, em alguma circunstância, você o tem negado, confesse-se ao Senhor, peça perdão. E peça para que o Senhor Jesus esteja crescendo em você de tal maneira, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Meus irmãos, como eu desejo que Cristo seja gerado plenamente em vocês. Peça que Cristo seja gerado plenamente em você, de modo que você possa viver de uma forma gloriosa essa bendita confissão. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós dizermos publicamente que somos teus. Isto é um privilégio, Senhor. Obrigado. Céus e terra, anjos e principados, domínios e poderes, o passado, o presente e o porvir, sabem que somos teus no batismo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer a confissão pública, gloriosa, daquilo que nós experimentamos interiormente,
Obrigado pela vida do Teu Espírito que veio sobre nós, Senhor, se derramando sobre nós, revelando-nos Cristo, nos dando nova vida. Obrigado porque se existe qualquer coisa de melhor em nós, é porque o Senhor fez pelo Seu Espírito, Senhor. Obrigado porque nós estamos unidos a Cristo, nós nascemos de novo e nós temos a Jesus como nosso Senhor hoje. Eu te peço aqueles Teus servos que ainda não batizaram-se e que precisam batizarem-se, que o Senhor esteja lhes provocando, lhes dando discernimento, compreensão segundo a Tua palavra, de que eles não podem negar a Ti, de que eles precisam confessar a Ti diante dos homens e dos anjos, de tronos e poderes, para que esta confissão possa ser testemunho de que nós realmente Te amamos e nascemos em Ti. Fortalece a nós, Teus servos, que temos falhado na nossa confissão diária. Muitas vezes somos tentados, Senhor, e por estarmos enfraquecidos nos acovardamos. Mas eu te peço, fortalece os Teus servos hoje, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, que os Teus servos declarem como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E que a vida que os Teus servos vivem, assim eu ministro, que a vida que os Teus servos vivem, eles vivam em Ti, para a glória de Deus Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Levante suas mãos aos céus. Que o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nosso noivo, nosso Senhor, que a consolação e a nova vida do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam: Deus te abençoe, meu irmão. Aplauda o Senhor. Despeça-se do seu irmão.